Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados são vocês que têm fome e sede de justiça. Jesus não disse, bem-aventurados são vocês que fazem a própria justiça. Mas mesmo sem Jesus ter dito, é o que muitas pessoas estão fazendo. Pois com o advento da internet, apareceram no cenário das redes sociais como justiceiros. E um desses é Gabriel Monteiro, um jovem vereador que é ex-policial militar e que se tornou popular nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre essa justiça evocada pelo vereador Gabriel Monteiro. Esse é o assunto do vídeo e eu gostaria de pedir que você não saia daí. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E o nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa realidade vivida por Gabriel Monteiro, que se tornou alguém muito popular nas redes sociais. E quero deixar bem claro aqui que a intenção do vídeo não é de maneira nenhuma denegrir a imagem de Gabriel Monteiro, mas apenas fazer uma observação com relação ao ponto de vista do Gabriel, quando se refere à justiça. Tá? Aí nós vamos analisar isso de acordo com a Bíblia. Não é aqui com relação à imagem dele, ao que ele é, ao que ele decide fazer, nada disso. Mas sim com aquilo que ele considera como justiça. Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like. Quando nós falamos de justiça, nós estamos falando do que está escrito na Bíblia. Estamos falando da base do trono de Deus, a justiça. Não há como falar de justiça sem falar de Deus ou da Escritura. Por isso, quando você ouve a palavra justiça própria, é uma justiça particular, específica de alguém. A pessoa tem como justiça prender corruptos. Tem como justiça prender bandidos, criminosos. Injustiça não é só isso. A injustiça abrange muitas coisas. E uma delas é não praticar a lei de Deus. Quando você transgride a lei de Deus, os preceitos de Deus, você se torna um injusto. Quando você, de fato, não pratica a justiça na essência, você se torna um injusto. O que vem acontecendo com esses chamados justiceiros, como também era mais aí, que teve um dos seus áudios vazado, Arthur Duval, que se posicionava da mesma forma praticamente o Gabriel Monteiro, e em um dos áudios ele expôs as mulheres ucranianas logo no início da guerra, dizendo que elas eram fáceis porque eram pobres. E ele ridicularizou a si mesmo e acabou com a sua própria carreira política, simplesmente porque ele expôs quem de fato ele era. E a maioria, não vou dizer todos, porque existem sempre as exceções, a maioria quer uma justiça onde Deus não esteja nela. Ou seja, é uma justiça que eles mesmos criaram. Quem tem que ser criminalizado é o corrupto, o assaltante, o bandido. Todos esses têm que ser criminalizados, sim. Mas as práticas obscuras que esse povo que se intitula justiceiro vive, isso são práticas que Deus abomina. A justiça de Deus não está no meio. Então, quando a justiça vem, ela não vem só para um lado, ela vem para todos os lados. E como eu já falei aqui, quando você se posiciona contra um determinado crime e você desconsidera aquilo que também é crime, você não é justo. Você é um dissimulado, você é um hipócrita. Porque para você, quem comete roubo tem que ser punido. Mas quem pratica abusos em festas, noitadas, uso de droga, não tem que ser punido. Ou seja, o que isso significa? Que não há justiça nenhuma.
A verdade é que se tornou um meio de se autopromover na internet, mostrando as manchas que tem no sistema, mostrando o que não presta. E eu acho que deve ser mostrado, sim, eu acho que deve ser mostrado, mas eu acho que antes de você mostrar, você tem que se voltar para a justiça, para que isso não respingue em você, como aconteceu com Arthur Duval, como aconteceu com o MBL de modo geral, como aconteceu agora com esse jovem chamado Gabriel Monteiro e como está acontecendo com um monte de outros que querem ser justos andando nas trevas, querem ser justos andando na escuridão, praticando obras obscuras. Não tem como compactuar com a justiça. O Gabriel Monteiro mesmo disse que ele não servia a Deus, a mãe dele servia, o pai sim, e ele conhece a Escritura. Ele não está alheio ao conhecimento bíblico. Arthur Duval que se negou, dizendo que não cria em Deus, que era agnósticos, uma coisa assim. Eu vi em um vídeo aí, um podcast que ele falou. Porque são pessoas que não querem acordo com o que é justo. Estão simplesmente procurando fazer a sua justiça acontecer para que o seu nome se destaque, para que a sua pessoa se torne popular e ovacionada nesse cenário das redes sociais. Porque a pretensão não é trazer justiça em lugar nenhum. Porque se fosse o primeiro a viver essa justiça, seriam eles. Isso é ruim? Claro que é ruim, porque as pessoas que foram consideradas super-heróis, amantes da justiça, não querem acordo com a justiça de fato. Querem apenas se promover. Se você está em busca do que é justo, você não vai ficar relutando com o que de fato é justo. Você vai abrir o teu coração, vai ceder para que essa justiça faça parte da sua vida. Mas esses caras rejeitam e falam em nome da justiça. De qual? Da própria. Por isso não se deixe enganar, achando que esses pseudos messias que se levantam em nome da justiça, de fato querem alguma coisa com a justiça. Não, não é isso. É uma projeção. São apenas pessoas que estão se promovendo em cima das desgraças dos outros. E uma coisa eu falo aqui, que se chegar, que bom. Se não chegar, também não vai ter problema ao ouvido, aos olhos desses homens. O que eu espero é que o Gabriel Monteiro, de fato, se volte para a justiça. Ele sabe o que é a justiça de Deus. Ele sabe o que é justiça na Escritura. Assim também Arthur Duval, que tem a oportunidade de conhecer o que de fato venha a ser justiça. E eu acredito que com tudo isso que ele está vivendo, quem sabe, ele abra o seu coração para receber essa justiça chamada Cristo, o reino de Deus, manifesto a ele. Não essa imundície religiosa que o povo está fazendo, misturando com a política e passando como evangelho. Não isso, mas o Cristo simples e puro, livre de toda essa contaminação, essa imundícia. Um Jesus simples e puro, que liberta o mais miserável de todos os homens, que alcança tanto a alma do miserável, pobre, que está na sarjeta, como do rico miserável, que está sentado no palácio. Para Cristo não importa o estado em que se encontra a pessoa. O que importa é a decisão de querer essa mudança. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.